Então, primeiro, assim, apresentar para a turma, tem turma de todos os públicos, tem públicos de todo mundo aqui, né? Tem gente da Unimed, turma do professor Marlos, turma do professor Eduardo Lucena, mas na Unimed que a gente tem parceiros, consultorias, gente da área, estudantes, inclusive do país inteiro, né? Nós somos uma empresa há 12 anos, a gente presta serviço de monitoramentos ambientais a indústrias do país inteiro. Mas a gente está aqui hoje com dois grandes especialistas no tema drenagem urbana. O professor Marlos, que trabalha com isso há muito tempo, professor, tive acesso aqui ao seu currículo e desde já lhe parabenizo. Obrigado. Falta só Lila para falar o currículo desse homem aqui, mas vamos lá. O professor Marlos ele é engenheiro civil, né, pela Universidade Federal de Alagoas e é doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é vice-coordenador do programa de pós-graduação de recursos hídricos e saneamento da Universidade Federal de Alagoas. Então, a gente está com uma pessoa certa aqui para conversar. E o professor Lucena, que é engenheiro civil também, e é doutor em engenharia hidráulica e saneamento pela Universidade de São Paulo, pela USP, né? E o professor é coordenador, professor, do programa de pós-graduação, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, enquanto muita gente está chegando aqui. Gente, vai mandando um aviãozinho aí para a turma. Professor Marlos, fale um pouquinho mais aí dos seus projetos, como é a sua carreira na área, sua ligação com o tema. Bom, boa tarde, né? Muito obrigado aí, é um prazer estar aqui nessa live. Assim, você até citou, né? O meu chefe está aí em cima, né? A gente está vendo aí, o coordenador do programa, eu sou o vice. Nós trabalhamos já no programa de pós-graduação em recursos hídricos e saneamento. Hoje também sou tutor do grupo PET, Engenharia Ambiental, da UFAL, então é um curso que eu estou bastante ligado hoje, junto com a Lucena também. Essa área eu trabalho já desde quando eu fui fazer mestrado em 1998. Trabalhei lá em Porto Alegre, meu orientador foi o professor Carlos Tucci, né? E aí trabalhei com modelagem mais, né, no mestrado, e no doutorado pincelei lá um pouquinho belisquei um pouquinho da área de resíduos sólidos, tentando quantificar nos canais a quantidade de lixo, né, que chegava nos canais. Era um trabalho mais de campo. E na UFAL, desde que voltei também, trabalhando nessa área, desde a parte experimental, um pouco de modelagem, monitoramento. E quando eu preciso de uma ajuda do pessoal da qualidade da água, e está aí o Lucena também que nos ajuda. A gente está trabalhando muito junto. O professor Vladimir também, que é o Vladimir Caramori também, eu e ele estamos sempre juntos trabalhando aí na área. É isso, assim, muito, muito bom estar aqui. Deixar o Lucena falar um pouquinho também. Bacana, professor. E aí, professor Eduardo Lucena, fale um pouquinho aí da sua trajetória também, por favor. Então, inicialmente, queria desejar boa tarde a todos e todas, agradecer pelo convite do Edivando, né, da Ambimet, e dizer que a gente que faz o programa de pós-graduação em recursos e saneamento da UFAL, do Centro de Tecnologia da UFAL, tem o imenso prazer de trazer essas discussões sobre esses temas que são tão relevantes e que é tão atual, né, agora. Então, eu sou engenheiro civil, me formei também na UFAL, e fui para a Escola de Engenharia de São Carlos da USP fazer minha pós-graduação em hidráulica e saneamento. Fui orientado pelo professor Edson Silva, né? A gente trabalhou com a parte de tratamento de resíduos e no doutorado eu acabei também trabalhando um pouco com a parte de produção de biocombustíveis, né? A partir do tratamento de resíduos. E aí, em 2010, eu retomei a casa, né? Tive a oportunidade de participar do concurso e consegui voltar a retomar minha casa tão querida, a UFAL, né? E aí nós realizamos várias pesquisas, desde a época que a gente entrou, né? Na verdade, eu ingressei nos grupos de pesquisa já existentes, porque o nosso programa de pós-graduação foi fundado em 2005, né, Marlos? 2006 acho que foi a primeira turma, e aí eles já desenvolviam muitas pesquisas relacionadas à qualidade da água, tratamento de resíduos, e me aproximei muito do professor Marlos na época que a gente tinha um projeto Manejo de Águas Pluviais, onde a gente monitorou a qualidade da água do Riacho do Sapo. E aí desse projeto espero também comentar um pouquinho aqui com vocês. Também abraçar aqui a todo mundo que está entrando, estou vendo aqui muitos egressos da UFAL, né? A Renata que trabalhou, entrou agora. Exato, Renata aqui, ó. Exatamente. Então é isso. Bacana, show de bola. Vamos lá.
Gente, assim, a gente queria... Tem um scriptzinho de perguntas aqui, eu queria passar por todos eles. E, assim, depois desse bate-papo, que a gente, de uma forma geral, entendesse. Acredito que primeiro que a gente entenda o que é a coisa, quais são as causas, de repente, desses problemas que a gente tem e quais são as soluções, né? Quais são as alternativas que a gente tem hoje, que a engenharia tem para esse problema. É um problema super atual, um problema muito sério, né? A gente tem deslizamento de barreiras, enfim, impactos ambientais, danos à saúde humana, uma série de problemas que se desenvolvem em função dessa grande quantidade de água que os centros urbanos, nesses picos, não conseguem absorver bem. A gente vê isso na prática e os noticiários estão todos tomados, né? Seja em Maceió ou em outras capitais também do próprio Nordeste, nessa chamada quadra chuvosa que a gente tem. E, para começar, professor Marlos, eu queria saber, por favor, que o senhor conceituasse o que é a drenagem urbana, né, e para que serve a drenagem urbana. Bom, de fato, como você falou, a gente está passando muitos problemas. Eu agora estou dando uma olhada aqui no computador, apareceu de cara 10 notícias, né, aqui em Alagoas, Maceió, Palmeira dos Índios, tal, a gente vê essa semana. Bom, a drenagem urbana, como o próprio nome diz, né, ela fala o verbo drenar, mas essa é uma concepção que a gente chama tradicional, né? Na verdade, a gente hoje está evoluindo para manejo de águas pluviais, águas urbanas. Então, no final das contas, independente de se você está com um conceito tradicional ou um conceito mais moderno, vamos falar assim, a qual o benefício que a gente quer buscar? Reduzir os alagamentos. Eu posso dizer de primeira, logo de cara. Aí entra também o que o Lucena trabalha também, quando há alagamentos, há outras consequências também de poluição. Então também, indiretamente ou diretamente, a gente também reduz alguns tipos de poluição quando a gente evita alagamentos também. Então, basicamente é isso, a gente evita alagamento, que causa muito prejuízo econômico, social, por vezes até perda de vida, e também a questão de poluição difusa também, né? Edivando, deixa eu fazer uma pergunta aqui também para o Marlos, né? Porque talvez assim, nós tenhamos aqui algumas pessoas que não sejam diretamente da área. Aí eu queria que o Marlos explicasse para quem está assistindo, né? Porque a gente ouve muito falar, choveu hoje tantos milímetros, né? Talvez assim as pessoas não entendam muito bem o que significa isso. Ô Marlos, você poderia explicar assim para o pessoal o que significa isso? Choveu hoje 10 milímetros, 20, 100, 40, 50? Bom, a gente costuma usar essa unidade de comprimento, milímetros, né? 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado, né? Então, essa é a unidade de trabalho que a gente trabalha na hidrologia, quando a gente fala em chuva. Mas chover 10 milímetros, 100 milímetros, 1 milímetro, a chuva tem duas características básicas, assim, algumas, na verdade, ela tem a duração, a intensidade, né, a quantidade de água. Às vezes cai muita água, mas cai distribuída. Às vezes cai menos água, mas cai muito concentrada, que a gente chama de intensidade. Então você pode chover 100 milímetros num dia, espaçado, mas pode chover 50 ou 30 numa pancada só e aí a bagaceira, como a gente fala, né? Aí acontecem os problemas, né? Então, ou seja, em função do... E aí vem o conceito de bacia hidrográfica, ciclo hidrológico, que envolve tudo isso aí. A gente pode ir trabalhando agora aqui também. Eu queria complementar, viu, Edivando? Falando aqui para quem não está assistindo agora, que o Marlos conceitou muito bem a drenagem urbana, mas eu acho que é muito importante a gente não pensar apenas na drenagem urbana, tá? Porque a drenagem urbana, ela é um dos eixos do saneamento básico. Muitas pessoas acham que o saneamento básico é só aquele esgoto, né? Porque na minha rua não tem saneamento básico, é porque não coleta esgoto. O saneamento básico ele é composto por 4 principais eixos. O abastecimento de água, né, que nós consumimos em torno aí de 100 a 200 litros de água por dia, por habitante. O esgotamento sanitário, que a gente estima aí que 80% mais ou menos de água consumida vira esgoto. O eixo de manejo de águas pluviais, a drenagem, né, e também o eixo de resíduos sólidos. Então é muito importante, quando a gente pensar em um desses eixos, a gente pense também na integração entre eles.
porque não adianta a gente propor ações, né, de melhorias para um determinado eixo se um dos outros que pode influenciar diretamente também na drenagem, que é o nosso principal foco do debate hoje, né, não tiver também sido integrado. Bacana, professor. A gente viu isso, né, também. Você quer falar, professor Marcos? Não, de fato as questões são integradas. Às vezes a gente tenta resolver os problemas de forma setorial, mas os problemas são integrados. Então, se você tem resíduo sólido na rua por uma falta de destinação correta, coleta, aí uma chuva intensa arrasta esse resíduo para os riachos, né? Se você polui um riacho que é um manancial, você está interferindo no abastecimento de água. Então, está tudo linkado, né? Então, não tem... E o esgotamento sanitário, a gente sabe dos problemas de interferência de uma rede na outra, né? Ligação clandestina e tal. O uso de uma rede para transportar o que deveria ser transportado pela outra. Então, está tudo... Aí entra o conceito de bacia hidrográfica mesmo. A gente tem que pensar o todo, né? A bacia hidrográfica. Bacana. Show de bola, gente. Ô, professor Eduardo, eu queria saber do senhor quais são os impactos ambientais. Inclusive, tem muita gente, como a gente comentou, que também não é da área e acaba assistindo aqui com a gente. Quais são os impactos ambientais e os danos à saúde da população causados por esses problemas, né? Esses problemas de transporte de água, de chuva intensa, que o sistema não consegue absorver? O que é que de fato interfere no meio ambiente, na vida das pessoas? Tá, então antes da gente falar sobre isso, eu quero que todo mundo entenda que o meio ambiente ele é composto por 3 meios. Né? Nós temos o meio físico, que é composto pela água, pelo ar e pelo solo. O meio biótico também, né, que é formado lá pela fauna e flora, e também o meio socioeconômico. Então, se você tem falhas nos serviços, né, de infraestrutura relacionados ao saneamento básico, consequentemente, todos esses eixos sofrerão impactos ambientais. Podemos listar, por exemplo, no eixo do meio físico, né, o impacto relacionado à qualidade da água, né, porque você pode ter aí uma ligação clandestina da rede de esgotamento sanitário na drenagem urbana, e isso vai exatamente para os nossos corpos hídricos, enfim. Nós temos também, por exemplo, o descarte irregular de lixo, pode impactar o solo, que com a chuva, a infiltração, pode levar o percolado para as águas subterrâneas, né? Nós também temos a questão do próprio material que promove a geração de odor, né? Isso pode também gerar impacto para o ar, né? Nós temos impactos diversos na fauna e flora, por exemplo, a gente sabe que a ocupação urbana, nas maioria das cidades, ela se dá de forma desordenada, então a gente não tem mais as margens preservadas dos nossos rios e riachos, ou seja, houve uma supressão da vegetação, impacto no meio biótico, né? E aí, em sequência a isso, nós também temos impactos para os animais, enfim, e claro que para a sociedade, no meio socioeconômico. A gente está vendo esses dias as notícias, né, de muitas famílias aí, infelizmente, perdendo a sua moradia, né? Também nós temos as questões de saúde pública, porque saneamento também é saúde pública. Nós temos os casos de doenças de vinculação hídrica. E aí eu lembro muito bem de um projeto, de um trabalho que a gente fez no Riacho do Sapo, né, Marlos, com a Camila, que é ex-aluna do nosso programa de pós-graduação em recursos de saneamento, que ela avaliou o efeito da chuva. E aí o Marlos depois pode explicar um pouquinho sobre a questão da poluição difusa, né? E aí o que é que a gente verificou? Ela avaliou o efeito da chuva na qualidade da água, principalmente relacionado à presença, por exemplo, do gene leptospira, da leptospirose. E aí ela verificou que esse escoamento realmente traz esse impacto na água, né, trazendo realmente riscos para quem entra em contato com essa água, principalmente com essa questão da leptospirose. Tá? De fato, a poluição difusa, o Lucena falou, né? Isso, vamos dizer assim, não só o impacto da maior quantidade e volume de água que escoa, mas a velocidade com que essa água escoa, porque as superfícies urbanas são menos rugosas, então a água tem mais capacidade de arraste. Ao ter mais capacidade de arraste, o que tiver na superfície, desde restos de combustível a lixo, enfim, qualquer tipo de poluente, né? Fezes, enfim, vai tudo sendo arrastado. Então, quando a gente
impermeabiliza, por exemplo, a superfície, não é só o impacto na drenagem em si, na questão do alagamento, mas a maior capacidade de arraste da água faz com que esses poluentes cheguem mais rápido aos pontos mais baixos. E geralmente os pontos mais baixos são os vales, onde estão os nossos cursos de água. Entende? E aí a gente tem aquela solução tradicional de concretar o rio, só que é uma solução paliativa que dura pouco tempo, que na verdade transfere o problema para a gente, como a gente diz, para jusante, né? Para frente. Né? Então, a poluição difusa então, é aquela que vem decorrente dessa poluição que está na superfície. E geralmente ela é mais forte, a carga é mais alta quando tem muitos dias sem chuvas e de repente cai uma chuva intensa e faz aquela, a gente chama a primeira lavagem, né? Isso aí a gente até percebe no telhado. Se você observar a chuva quando cai no seu telhado depois de muitos dias sem chuva, a primeira pancada de chuva que cai de telhado é aquela água mais barrenta, né? Depois a água vai ficando mais limpinha, então é um fenômeno parecido. E é diferente da poluição concentrada, que é aquela que a gente vê o cano chegando, uma indústria que liga ali, deposita ali. É um pouco diferente a poluição difusa e é mais difícil até de quantificar, né? O professor Marlon, e parece que esse fato da velocidade do escoamento das águas é muito importante. E me parece assim que, se isso é visto no projeto, talvez na execução não seja executado de forma certa, mas quais são os dispositivos, né, que poderiam ser utilizados, que devem ser utilizados pela engenharia para diminuir, quebrar, dissipar essa energia toda desse escoamento superficial, as bacias, a contenção, né? Fale um pouco mais, por favor, sobre isso, né? É o seguinte, a velocidade eu vou tratar aqui como uma consequência, vamos dizer assim, da impermeabilização, né? Se a gente faz um manejo de águas pluviais numa concepção mais contemporânea, a gente tenta diminuir essa velocidade e a gente tenta diminuir o volume. Tá? Então, assim, o que é que eu digo? Quando a chuva cai, né, na bacia hidrográfica, tem aquela parcela que infiltra, e quanto mais impermeável for o solo, ela menos infiltra. Aí gera o que a gente chama de hidrograma. Esse hidrograma é aquela curva, né, da vazão em função do tempo. Então, a gente brinca assim que a área dessa curva é dar o volume, então o volume de água. Quando a gente impermeabiliza, a gente infiltra menos, então temos mais volume. Geralmente, quando a gente impermeabiliza, a superfície é menos rugosa, então além de mais volume, a água escoa mais rápido. Então ela chega nos pontos mais baixos de forma mais rápida. Então, na verdade, quando você fala aí de alguns dispositivos que hoje em dia já se está usando no Brasil, né? Como o dispositivo de bacia de detenção, por exemplo, ou piscinão, como alguns chamam, né? Ele diminui diminui o pico da vazão. Então, mas ele não diminui o volume, ele só distribui o volume no tempo. Tá? Aí quando você, ao invés de fazer uma bacia de detenção concretada, faz uma vala ou faz uma bacia com grama, aí ela tenta diminuir também o volume, porque infiltra. Né? Se você também incentiva o uso de pavimento permeável, de trincheira de infiltração, de valas, de áreas gramadas, você desconectar a água do seu telhado, ao invés de jogar água direto para a rua, por que não joga no jardim? Aí, porque você está levando a água para uma superfície mais rugosa e que também infiltra. Então você está mexendo na velocidade, diminuindo quando você aumenta a rugosidade, e você está mexendo no volume, menos água está indo por cima, pela superfície. Então, na verdade, se eu pudesse resumir assim, todas as medidas atuais de manejo de águas pluviais vão nesse sentido. Ou aproveitar a água para outros usos, diminuir o seu volume no escoamento e diminuir a velocidade. Entende? Por aí. Aí tem N maneiras de fazer isso. Eu queria só complementar esse aspecto também que o Marlos traz, falando um pouco mais do aspecto legal, né? Políticas públicas. Então, além de engenharia, o que é que de políticas públicas também poderia ser pensado? Aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu não sei exatamente os valores, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se vocês olharem o plano diretor de Maceió, por exemplo, ele prevê lá uma porcentagem da área do seu terreno para infiltração de água de chuva, de recarga, né? Só que existem algumas questões que devem ser pensadas. Por exemplo, que é a questão do impacto cumulativo, certo? Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, ele coloca que em terrenos com uma área X, não precisa ter nenhuma porcentagem da sua área para infiltração de água de chuva, né? E aí eu pergunto, por exemplo, na área urbana, densamente urbanizada, né? Qual que é o terreno que vai ter um tamanho tão significativo que vai prever essa porcentagem de área de infiltração?
Então a gente precisa rever as nossas políticas públicas, os nossos planos, para também prever e também não só cobrar, mas incentivar. Por exemplo, por que não a gente pensar no IPTU verde, né, Marlos? Com relação à drenagem urbana, ou seja, aquele imóvel que promover essa infiltração de água pluvial, né, consiga ter um ganho, por exemplo, por que não incentivar? Né? Ter uma redução na sua taxa de IPTU, enfim. Então a gente também precisa associar esses aspectos às políticas públicas. Uma outra coisa que eu acho também importante a gente falar é que, ao pensar na velocidade também do escoamento, nesse material que vem, nessa água que vem, também vem junto resíduos, muitos resíduos. E aí a gente viu hoje, recentemente na mídia, esses dias, que a prefeitura retirou toneladas e toneladas de resíduos do Salgadinho, por exemplo, do Vale do Reginaldo, do Salgadinho, né? E aí são muitas questões. Nós temos alguns aspectos a ponderar, que eu queria trazer aqui, né? De fato, nós temos ainda uma população que precisa trabalhar um pouco mais a questão da educação ambiental. Isso daqui não é novidade para ninguém. Quantas vezes a gente não já flagrou alguém jogando lixo e dispondo de forma inadequada, né? Mas existe uma outra questão importante, gente, que é o seguinte, tá? A gente não pode só culpar a população, porque imagina a dificuldade que é você coletar resíduos nas nossas grotas. Como é que está o sistema de coleta de lixo nessas áreas que são de difícil acesso? Né? Então, esses resíduos acabam chegando lá porque nós falhamos em fazer também a coleta dos nossos resíduos. Estou falando só de lixo, né? Não, Lucena, olha só, mesmo no manejo de águas pluviais, a gente tem que pensar nessas situações particulares. Nossas grotas são áreas de grande declividade, com residências uma colada na outra, né? Então a gente tem, talvez assim, eu estou falando aqui de algumas técnicas modernas, tal, algumas até a gente pode implantar na fonte, no lote, mas você vai numa grota, você não tem um lote com espaço aberto para você fazer isso. Então, cada caso é um caso, né? O Lucena também falou das políticas públicas, tem os planos diretores, né? Então a gente precisa ter um plano diretor ambiental que puxe, ele seja um guarda-chuva que puxe o plano municipal de saneamento, aí dentro do plano municipal de saneamento venha um estudo detalhado de drenagem, de abastecimento de água, tudo no mesmo espaço geográfico que é a bacia. Então, essas coisas vão puxando. Em alguns locais do Brasil já tem a tentativa de implantação de IPTU, alguns chamam ecológico, hidrológico, enfim. Tem locais que já se tentou adotar taxa de drenagem, mas aí taxa dá um susto, todo mundo treme quando ouve a palavra taxa, pensa que é mais um imposto na minha vida, né? Então tem várias formas que estão se pensando. Em alguns locais no Brasil, eu morei em Porto Alegre já desde 2006, tem um decreto que diz que a cada novo empreendimento você não pode liberar tanto de vazão por litro por hectare, 20,8, se não me engano, litros por hectare de vazão. E aí o cara se vira, se ele vai usar um reservatório num shopping que ele vai construir, se ele vai usar pavimento. Ele só pode liberar aquilo porque o poder público, porque no final o empreendedor às vezes impermeabiliza, aquele excesso de água vai para a rede pública e todos nós pagamos porque um empreendedor fez aquilo. Essa semana, só para lembrar também que você não falou dos resíduos, ele lembrou do Salgadinho, eu vi outra reportagem, tem muitos perfis no Instagram, né, dos veículos de imprensa aí falando, de um barro na Cruz das Almas. Ora, a Cruz das Almas a gente sabe que hoje está crescendo muito, aí vê essas novas avenidas, aí vem a Pierre Chalita, vem no Jacarecica, eu estou confundindo na verdade, Josefa de Melo e Pierre Chalita. Então são novos vetores de crescimento na cidade. Quando você faz obras aí nesses locais de condomínios e tal, você não protege o solo, a chuva vem e carrega, aí vem velocidade, volume de água. Às vezes você vê a construção com declividade altíssima, aquela água vai para onde? O ponto mais baixo. Aí acaba indo, dentre outros locais, para o nosso mar. Então você vê depois de uma chuva ou o mar preto por causa do esgoto, ou barrento por causa dos sedimentos. Ou os dois juntos, porque o sedimento também transporta poluente, né? Então, essa semana eu vi uma imagem, o pessoal até brincou, aí começa a surgir a piada, o Rio Negro e o Rio Solimões, aquelas piadinhas da internet que a gente vê. O pessoal brincando com a coisa rígida, velho. O professor Marlos, agora eu observo que, por exemplo, quem é responsável, por exemplo, pelo poder público, os responsáveis, quando acontece eventos como esse que a gente está presenciando nos últimos dias,
as pessoas falam muito assim, mas é porque é um volume de chuva muito alto, não tem sistema nenhum que consiga suportar esse volume de chuvas. Pelo que vocês estão falando aqui, eu já imagino o seguinte: primeiro, que dos 4 eixos do saneamento básico, você ter a disposição correta dos resíduos sólidos me parece ser uma ordem de prioridade máxima para a drenagem urbana. Sem isso, a gente não consegue andar. Mas o projeto e a execução das estruturas, elas prevêem esses picos máximos, porque toda quadra chuvosa vai ter um pico, de repente, a maioria vai ter um pico que não vai acontecer o que acontece. O projeto prevê isso, professor? Olha, a gente sempre dimensiona uma rede de drenagem tradicional ou uma técnica moderna para o que a gente chama de tempo de retorno. Então, assim, é uma probabilidade associada à chuva. Então, a gente projeta uma galeria numa rua pequena para chuva corriqueira. Você não vai projetar uma galeria de 2 metros com uma rua de 8 casas. Então, mas pode vir uma chuva para uma galeria de 2 metros? Pode. Aí vai alagar. Então, assim, o Vladimir, né, nosso colega, ele sempre diz, a gente projeta a rede de drenagem para falhar. Chama atenção, dá um susto nos alunos, assim, mas esse projeto é para falhar? Não, é porque ele projeta para uma probabilidade de chuva. Se vier uma chuva mais rara, vai acontecer. O que talvez a política pública, quem pensa a cidade tem que pensar como lidar com esses eventos que estão além do que a capacidade daquela rede. E olha que eu estou pensando a rede limpa, sem lixo, sem esgoto, sem nada. Ela tem uma capacidade limitada para um determinado tipo de chuva. Você dimensiona um canal como o Salgadinho, eu nem sou a favor de concretar rio, mas vamos supor, um canal grandão para uma chuva mais rara. A gente chama de 50 anos de tempo de retorno. A gente dimensiona uma galeriazinha numa rua pequena para chuva mais corriqueira. Então, há limite sim. Agora, eu creio que a maior parte dos problemas hoje não é culpa da chuva, porque sempre vai ter uma chuva acima daquela projetada, chuva de projeto. É também por causa da nossa ocupação. A gente ocupa áreas, ao longo da história do Brasil, a gente foi aterrando um monte de local, aterro do Flamengo, aqui em Maceió, Jaraguá, Odic Estrada, em Porto Alegre, centro de Porto Alegre, onde eu morei. Todo lugar tem, né? A gente sempre ocupa as zonas mais baixas, perto do curso d'água, e a gente esquece que às vezes não dá, gente. Assim, passa ali na Avenida Rui Palmeira, encaminhando para a Odic Estrada. Pode estar o dia lindo de céu, assim, céu azul maravilhoso no verão. Veja qual o nível da água no canal. Não foi o cara errou o projeto? Acho que não. Agora, o que é que acontece? Quem controla o escoamento ali é a lagoa, não é a chuva. Então a lagoa, ali vira uma extensão da lagoa. Então a gente ocupa uma área ribeirinha, o canal da Levada, aí você vai lembrando de vários locais em Maceió, o Riacho do Silva em Bebedouro. A gente ocupa locais baixos e a água, meu amigo, ela não obedece a sinal de trânsito, ela obedece à lei da gravidade. Ela vai para os pontos de cota mais alta, para os pontos de cota mais baixa. Entende? Então, há sim a questão da limitação da rede de projeto, mas há também nossa ocupação, entendeu? Eu queria só complementar também, viu, Marlos e Divando? É o seguinte, é que a nossa sociedade, ela cobra muito o imediatismo, né? Às vezes querem, assim, uma solução imediata. De fato, algumas questões realmente têm que ser imediata, né? Mas a gente tem que pensar um planejamento a longo prazo. Não adianta a gente pensar em saneamento básico imediato. Não vai ter solução mágica, né? Pode até ter. Como a gente vê, por exemplo, em outros países, como o Japão, por exemplo, né? Vem um terremoto, derruba um prédio, no outro dia, sei lá, dias depois, eles constroem aquilo ali e parece que nada aconteceu, né? Mas assim, a gente tem que ter um pensamento de longo prazo, de continuidade. É por isso que a Lei Federal 11.445, que estabeleceu a Política Nacional de Saneamento Básico, ela colocou como uma das ações o planejamento, o Plano Municipal de Saneamento Básico, para que você pense no horizonte de 20 anos a universalização dos serviços de saneamento básico. Veja, 20 anos. Não é um prazo longo, né? É um prazo até curto para a gente universalizar. Mas a gente tem que pensar o seguinte, não adianta a gente pensar em cenários também tão ideais, a gente tem que pensar no que é factível, né? Para poder a gente seguir numa lógica de metas, né? Ouvindo a sociedade para ir resolvendo os problemas. É claro que algumas questões
nos cenários dos planos de saneamento, elas têm como um horizonte de temporalidade imediata, né? Outras de médio e outras de longo prazo. Tá? Então esse é um instrumento que possibilita, inclusive, a continuidade mesmo na troca de gestões, porque a gente sabe que o gestor, né, ele hoje está, daqui a 4 anos ele pode não estar mais. Mas com essa institucionalização do Plano Municipal de Saneamento Básico, criando a Lei Municipal de Saneamento Básico do município, né, garante essa continuidade. Tá? Mas aí precisa de uma outra questão também. Será que os municípios estão aprovando as suas leis orçamentárias, colocando rubricas para o saneamento básico? Né? Ou será que só depende lá de recursos do governo, do estado, do governo federal, enfim? Então, primeiro, para você conseguir recursos do governo federal, você tem que ter o plano de saneamento. Né? Então, esse é um aspecto, acho que é importante também de pensar. Não só no imediatismo. A gente não vai conseguir resolver o problema do salgadinho de um dia para outro. Não vai, gente. Não tem solução mágica. É um problema que tem que ser planejada a solução a longo prazo. A longo prazo. Professor, eu acredito... Pode falar, professor, pode falar. Não, é porque eu vi um comentário do Moacir, que é ex-aluno nosso e é orientado do professor Jaime da UFPE, que a gente usa, tem outra questão aí muito importante, a gente usa curvas IDF, que é aquela curva que a gente usa para projetar aqui as nossas estruturas, com a equação da década de 50 e eu acho que uma mais recente de 82. Então até isso também influencia, a gente tem parâmetros hidrológicos já ultrapassados, e a gente não sabe se o clima não mudou, né, na cidade, por exemplo. Mas pode perguntar. Outra questão, só que o público está colocando aqui, né? Então, sintam-se à vontade para perguntar, gente. O Antônio também, que é aluno agora, egresso da nossa tecnologia, aluno do nosso programa, ele colocou também assim: acredito que a drenagem urbana é uma das vertentes do saneamento básico que mais clama por soluções sustentáveis no Brasil. De fato. E aí vocês podem perguntar, a quem cabe a drenagem, né? A drenagem cabe ao município, né? Mas veja, abastecimento de água, você tem uma companhia ou um SAI, por exemplo, né? Você tem uma receita para esse serviço. Então, se você usa água, você paga, né, para essa companhia. O esgoto também você paga pelo esgoto produzido. Né? Lixo, você paga a taxa de lixo lá no nosso IPTU, mas é drenagem. Né? A gente está trazendo um ponto que é polêmico, mas veja também que a gente precisa pensar em instrumentos para direcionar, né, recursos. Exatamente. Então a gente tem que pensar nesses instrumentos e também incentivar a população, não é só criar mais um imposto. Né? Bacana, show de bola. E assim, me parece que a solução ela vai vir de vários lados e ela não vem de um lugar só. E eu já vi até o professor Marlos falando isso no podcast do professor Eduardo, da gente deixar de criminalizar, obviamente, a chuva e também o próprio sistema, que existem soluções. Assim, o problema é o sistema que não suporta, o problema é a chuva que vem muito e aí a gente não resolve nunca. Existem soluções que vêm de vários lados e me parece que o primeiro passo é você envolver todas as partes que vão fazer parte da solução na escrita disso, né? De repente, no planejamento dessas coisas. Né? Toda a sociedade nisso aí, eu acho que seria um passo muito importante, né? Agora, professores, é o seguinte, existe um conceito de bacia hidrográfica, né? Também a gente volta um pouquinho mais para a questão conceitual. E, às vezes, a gente está no centro urbano imerso, e, mas aqui perto da minha casa não passa nem o rio. E como assim? Por que alaga? O rio mais perto daqui é o mundão, o do saco. Fala para a gente aí, por favor, como é que se dá o escoamento da chuva numa bacia hidrográfica e se realmente nós estamos tão distantes de uma bacia hidrográfica assim? É engraçado, parece que a gente só lembra do Pratagi, do Meirim, né? A gente não lembra do Riacho do Sapo, porque o Salgadinho é um rio, ele é um rio, que é o Reginaldo, né? Então, o conceito de bacia, acho que para resolver tudo que é problema no meio ambiente, você tem que pensar no global. O global na hidrologia é a bacia hidrográfica. Então, a água cai, ela é direcionada para um rio principal e vai até o exutório, ou foz, como a gente quiser chamar. Né? Então, por exemplo, o Reginaldo, a bacia hidrográfica é de quase 27 km², começa lá no bairro de Santa Lúcia. Então, assim, o que se faz lá em cima interfere aqui embaixo. Pensar a bacia hidrográfica, você pode pensar numa escala do Amazonas ou pode pensar numa escala de um bairro. Né? Por exemplo, a gente fala da Miguel Palmeira, todo ano alaga. Eu vejo todo ano filmagem da Miguel Palmeira como se fosse uma novidade. Mas todo mundo sabe que quando basta chover um pouco acima do que a gente espera, entre aspas,
ela alaga. Aí, em 2007, eu lembro o professor Vladimir e um ex-aluno também da UFAL, que hoje é da Chesc, o Guilherme Teplau, a gente passeou ali na época, o bairro do Pinheiro, né, tentando descobrir qual era a bacia realmente que contribui para a Miguel Palmeira. Porque a gente tenta resolver as coisas localmente. Eita, vamos botar uma redezinha aqui na Miguel Palmeira que resolve. Não, porque a bacia que contribui para a Miguel Palmeira parte da água vem das imediações do quartel, parte da água vem pela Avenida Belo Horizonte, desde o sanatório, parte da água vem da Pitanguinha, parte da água vem do CEPA, e onde é o ponto mais baixo? Naquele cruzamento ali onde tem um banco, ali na Miguel Palmeira. Então você tem que pensar a bacia hidrográfica, de onde está vindo a água? Muitas vezes um projetista recebe um loteamento, resolva aqui o problema. Esse loteamento vai ser construído daqui a um ano, faça aqui o projeto de drenagem. Aí o projetista, cadê a bacia hidrográfica? Não, só tem aqui a topografia do loteamento. Sim, mas se vier água de mais de cima, cadê a bacia? Você tem que projetar para bacia, gente. Não é para quê? Aí vou dimensionar uma rede assim e vai vir água para uma rede assim. Entendeu? Então, assim, você tem que raciocinar como bacia. O Antônio também colocou aí, não transferir o problema para frente. Não tem tentar resolver o mais perto da fonte possível. Em meio ambiente, no saneamento, se você tentar resolver resíduos sólidos mais perto da fonte de geração, é mais eficiente. Se você tentar resolver esgotamento sanitário mais perto da fonte, é mais eficiente. Se você tentar sistemas de abastecimento de água mais perto da fonte, ou protegendo o manancial, ou que as pessoas consumam racionalmente, é mais eficiente. E na drenagem, se você vai mais para a cabeceira da bacia, tende também a ser mais eficiente. Não tem? Então, nesses 4 eixos, as coisas se resolvem de maneira mais eficiente, tentando atacar de forma global e mais perto da fonte de geração do problema. Entendeu? Bacana, professor, maravilha. E aí, assim, a pergunta que fica, né, porque o que a gente precisa mesmo é entender se em algum lugar, de repente, no Brasil, isso já foi resolvido e é um case de sucesso. No mundo a gente sabe que tem países que foram, enfim, cresceram nas situações e elevaram suas estruturas e tem seus canais de drenagem bem feitos, como no caso da Holanda, por exemplo. Mas existe algum case assim que a gente pode trazer para a nossa realidade, olhar para ele e dizer, poxa, isso aí foi quando deu certo, a gente pode trazer para cá? Tem alguns... existem movimentos que eu acho que tem um futuro muito grande no Brasil. Talvez algumas pessoas até estejam aqui. Movimentos assim, de observação, encarar a água do meio urbano de forma diferente. Né? Existem alguns movimentos sociais, ONG, até de poder público para que as pessoas percebam os rios que estão subterrâneos na sua cidade. Alguns locais do Brasil já fizeram esse trabalho de recuperação de bacias hidrográficas em escala menor, piloto, por exemplo, Belo Horizonte, São Carlos mesmo, do Lucena Morou. Já houve um projeto lá destamparam o rio, né? Tiraram a galeria, fizeram o rio, um pedaço do rio Tijuco lá, renascer. Em Belo Horizonte tem algumas recuperações, exemplo, um projeto Drenubes de recuperação de algumas bacias hidrográficas. Eu vi recentemente, eu não lembro agora, foi no sul do país, eu acho, um projeto também de recuperação de bacia hidrográfica, tanto na questão quantitativa quanto qualitativa também, para tratar água. O professor Tucci sempre fala de um exemplo de Teresina também, que ele tratou de forma integrada lá. Queriam que ele solucionasse o problema de drenagem, ele propôs solucionar muito mais do que a drenagem, mas toda a questão de poluição, a convivência das pessoas com a água. Então, assim, hoje você abre um escritório de advocacia e engenharia perto do Salgadinho porque no meio urbano a água virou inimiga. É mais barato lá, só tem esgoto passando ali e o pessoal só vai ali para fazer, né? Aí na área do rural você quer morar numa fazenda perto de um lago, entende? Então, assim, primeira coisa que eu recomendo às pessoas, olha, procure saber qual é o rio que passa perto da tua casa, aquela pergunta até que você falou. Na rua, qual é a bacia hidrográfica que passa perto da minha casa? Comecem a mudar esse pensamento em relação à área urbana. Né? Converse com nossos colegas urbanistas, geógrafos. Comecem a perceber a área urbana de uma forma diferente. Que tratem a água como amiga, né? A chuva e o rio também. Aí eu acho que a gente tende a melhorar. Então tem esses exemplos no Brasil. Tem os famosos fora do Brasil, na Coreia do Sul, uma recuperação de um rio que retiraram um viaduto, estamponaram um canal, fizeram uma área turística e vários outros exemplos. Eu não sei, eu não lembro o nome do rio lá não, que é até complicado de falar em coreano lá, mas tem esse rio famoso. Todo mundo procura saber essa história.
O cara se tornou presidente da Coreia do Sul. O cara saiu de prefeito para presidente, depois disso. Eu queria complementar e trazer, viu, Marlos? Eu queria complementar aqui e trazer um aspecto importante do aspecto cultural. Muito por conta dessa questão do escoamento das águas, né? A gente vê aqui as nossas ruas, chover um pouquinho já alaga, né? Existe um aspecto cultural de que todo mundo quer que sua rua seja pavimentada, asfaltada, né? Então isso é uma questão que tem que ser tratada com muito cuidado, né? Então existem hoje tecnologias que conseguem sim você melhorar a condição de infraestrutura para as vias, né, de acesso a onde você mora, para onde você vai, que absorva essas águas de chuva, né? Ou seja, que reduza o impacto no ciclo hidrológico, né? Porque a gente tem lá, chove, infiltra, escoa, né? E também tem a evapotranspiração. Então a gente tem pavimentação hoje que consegue, né, fazer essa absorção, por exemplo. Quer complementar, a própria vegetação, ela cai a chuva. Ela faz com que a chuva caia um pouco, dure alguns minutos para ir até o solo, até saturar a copa, né? Assim, isso que você falou é importantíssimo. Para que eu asfaltar uma rua que passa carro só para a pessoa ir para casa e voltar para o trabalho? Para quê? Por que não bota paralelepípedo? Ah, é porque é chato. Gente, é chato, meu carro treme. Gente, que é isso? Ah, eu não volto embaixo de uma árvore o carro porque vai sujar. Gente, vamos pensar a cidade melhor, mais confortável para a gente, ambientalmente mais agradável. Né? A gente tem uns pensamentos assim, né? Ah, tudo bem, asfaltar uma avenida, tá? Que faz uma ligação de um bairro a outro, beleza, mas uma ruazinha que tem algumas casas que a pessoa só sai de casa, vai trabalhar e depois volta, né? Os rios de São Paulo, Tietê, o Tamanduateí, eles foram concretados e se tornaram hoje cheios de alagamentos. Por quê? Por causa dessa cultura do início do século XX do transporte individual. E aí as áreas começam a se entrelaçar. Engenharia de transporte com drenagem, com saneamento. Aí essa cultura da gente do carro individual, essa cultura do asfalto, às vezes, se você pensar direitinho, não há necessidade. Então, tem um movimento hoje na Gaça Torta, por exemplo, também, para que asfaltar aquela rua? Por que não bota um paralelepípedo, que o coeficiente de escoamento é mais baixo? Entendeu? Assim, tem essas coisinhas, né? A gente tem que mudar a mentalidade. Às vezes não é má vontade do poder público, às vezes é falta de alguém que diga, gente, faça isso aqui, que dá mais certo, resolve o problema do mesmo indicar o caminho, né? Às vezes não é má vontade, às vezes é um pouco, assim, falta conversar mais mesmo, eu acho. Outra coisa também, viu, Marlos, que é importante também de falar, Edivando, por exemplo, muito se fala assim, e como então recuperar ou revitalizar os nossos rios e riachos da nossa cidade, né? Eu acho que, como eu tinha falado lá no início, é uma questão de planejamento a longo prazo, né? E aí não adianta você pensar em atacar somente a questão da qualidade ali, se você tem, por exemplo, riachos em que a sua nascente já morreu. Né? Então, como é que você vai alimentar esse riacho? É só água de chuva ou esgoto. Né? Então, por exemplo, fizemos aí há quase 10 anos, já, Marlos, atrás, um pouco menos, eu acho, um projeto no Riacho do Sapo. Esse projeto, ele começou a monitorar lá da nascente, que a gente considerou assim, na Grota do Cigano, né? Ali na Mangabeiras, lá para cima, no Jacintinho. E aí a gente acompanhou ao longo do riacho pontos para monitorar a qualidade da água. E o Marlos até viu também a questão da quantidade de resíduos lá presente, né? E a gente percebeu realmente que a nascente desse Riacho do Sapo já não existe mais, é esgoto sanitário. Se não tem chuva e tem água escoando lá, é porque é esgoto que está indo, né? Por quê? Porque nós temos uma dificuldade de ter um sistema de esgotamento sanitário ali presente nesses locais de difícil acesso. Tem algumas perguntas, tem alguns questionamentos aqui no chat da Anne, que é nossa aluna também do mestrado. Uma pergunta super complexa a Anne traz aqui, mas é super pertinente, né? Como vocês analisam o impacto da drenagem urbana na regulação, tendo em vista que com o novo marco do saneamento, este item passará a ser fiscalizado, inclusive com a atuação de normas da ANA, da Agência Nacional de Águas. O Altair colocou também aqui, vale a pena colocar que drenagem sustentável não substitui a drenagem convencional, soma-se. Também ele coloca aqui um projeto de recuperação do rio Manuelzão, em Minas Gerais. Tá? Aí também colocou que tem um material que fala de 8 rios revitalizados no mundo. Marlos, pode começar a falar sobre isso? Difícil, né? Complexo.
ela fala da regulação, né? Rapaz, de fato a Ana vai assumir, e já está assumindo, na verdade, esse papel também do saneamento. Bom, existem indicadores para esgotamento sanitário, existem indicadores já estão consolidados, né, para abastecimento de água para resíduos sólidos. Precisa se consolidar indicadores para drenagem urbana. Já existe sim no SNIS algumas coisas, né, mas acho que isso precisa avançar. E as cidades, com os seus gestores, precisam trabalhar em cima desses indicadores. E aí quem vai regular vai observar esses indicadores. Foram cumpridas as metas, né, ou não foram? Né? Então, por exemplo, na área de esgotamento sanitário, o professor diz muito, né? A meta não é construir rede, a meta tá chegando menos poluente no rio. Talvez a meta qual seria ao início da nossa live de hoje? Qual seria a meta de drenagem? Está diminuindo os pontos de alagamento? Tá tendo menos prejuízo, né? Nas zonas, seja residenciais, comerciais, indicadores objetivos, práticos de calcular, e que o poder público e agências reguladoras caiu em cima. Se não foi feito isso, não, precisa melhorar. Os pontos de alagamento aumentaram de um ano para o outro, não melhoraram. Né? Tem um monte de gente aqui colocando exemplo de trabalhos. Curitiba, o Altair defendeu a tese em São Carlos também, ele é de Curitiba. Bacana. Defendeu com o professor Mário Mendiondo. Eu também queria trazer aqui algumas soluções que, na realidade, para mim não é solução. Né? Então, por exemplo, a gente tem sempre a discussão aqui em Maceió das línguas sujas. Né? Isso. As línguas sujas, que tem, sei lá, na Jatiuca, Ponta Verde, né? E lá vai. Então, o que foi feito? Né? Foi feito, para mim, uma transposição de problema, porque foram instalados... foi bombeado, né? Essas línguas foram bombeadas para, por exemplo, para o Gulandim, para o Riacho Gulandim, que é um dos afluentes do Salgadinho, do Reginaldo. Ou seja, você tirou o problema aqui e concentrou lá. Né? Então, não existe... exatamente, né? Então, existem outros problemas também, né? Porque quando a gente vê uma grande chuva, espalhar essas manchas, né? Por exemplo, que a gente viu agora no jornal, aquela mancha mais avermelhada, né? Por quê, gente? Porque a gente ocupa as margens dos rios, a gente faz a supressão da vegetação, e quem é que vai segurar o solo quando vem a chuva? Né? A gente não tem mais a vegetação ali presente para sustentar a erosão, né? Para reduzir a erosão. Então a gente tem um grande aporte de sedimentos, quando é sedimento, né? Quando não, é esgoto mesmo, lama. Lama que fica, de repente, guardada ali por um período, né? E quando vem aquela grande quantidade, a rede não suporta e isso vai para as nossas praias, né? Então esse é um outro problema que eu acho bastante importante. E aí vem as soluções mirabolantes. O indicador pode ser um indicador conjunto, Lucena, assim, a questão da poluição que vem pela rede pluvial, né? Então pode ser um indicador que serve para dos dois eixos. Entendeu? Isso. A gente já viu várias soluções várias tentativas no Salgadinho, por exemplo. Instalação de telas, né, Marlos, para conter o resíduo sólido. Foi tanto que não... Eu vi na TV um dia desse coletando até sofá de vários lugares. Não tem, né, tela que chega lá. Não tem. Aí vem outras. Jardins filtrantes. Gente, com a quantidade de matéria orgânica que chega ali, vai crescer, as plantas que vão fazer a depuração ali, vão crescer em grande quantidade e não vai ter um controle. Né? Então, o que adianta você tentar uma solução ali se você não cessa, né? Como o Marlos falou lá no começo, a origem do problema. Você tem que trabalhar o problema lá na origem, né? Então, que é uma solução a longo prazo. Algumas você pode ter de um prazo mais imediato, por exemplo, dificuldade de coleta de lixo nas grotas. Isso é um fato que a gente viu, né, Marlos? Então, de fato, as pessoas tiram da sua porta e colocam o lixo nas margens do riacho, por exemplo. Né? E aí vem a chuva e carrega para lá. Então, por exemplo, por que não instalar um programa ali de garis comunitários daquele bairro, né? Daquela grota? Aqui, né? Já houve, então. Isso daí, a gente tem que chamar a população, incluir a população para participar, né? Mas não só dando ônus para a população. Precisamos pensar na drenagem. Como melhorar a gestão da drenagem? A regulação.
Criando mais um imposto, será que é a solução? Bom, mas peraí, se a gente criar incentivos também, a gente já paga um IPTU, uma taxa de IPTU tão cara, né? Fora as outras licenças ambientais que são exigidas aí para você ter um empreendimento, uma atividade, né? Então o custo sempre recai para a população. Nas áreas públicas, sensibilização, por que não destinar mais como... áreas... o Altair colocou aí. Porque nas áreas públicas, por que não destinar áreas verdes nas áreas públicas rebaixadas, com jardim de chuva? Já tem um exemplo em São Paulo, bairros lá espalhando jardim de chuva. Eu acompanhei até alguns perfis no Instagram, mostrando, usando a comunidade para construir o jardim de chuva. Então, assim, tem coisas simples. Por que precisa ter meio fio com a sarjeta encaminhando para um ponto mais baixo em toda a avenida? Por que não deslocar para uma vala gramada no meio? Por que não pegar Fernandes Lima e destinar aquela vala gramada, gramar, né, a vala do meio, onde der, claro, né? Principalmente na Durval e Góes Monteiro, e não direcionar água para ali, né? Como sempre, sempre há um limite de projeto, sim, mas para chuvas mais corriqueiras isso pode funcionar, entendeu? Não digo com uma chuva, como eu falei, mais rara, pesada, mas, entendeu? Chuvas corriqueiras não dá para a gente mais ter alagamento por chuva corriqueira, a gente tem que parar com isso. Vai suportar, né? Show de bola. Ô, professor, volta naquela questão dos indicadores, né? O senhor trouxe muito bem. Por exemplo, o lançamento de poluentes, a gente coloca indicador para a quantidade de poluentes pela concentração ali que a gente está lançando naquele corpo hídrico. Me parece também que muito parte da solução é você reter essa água antes que ela chegue no sistema, né? Então, por exemplo, eu acompanhei um condomínio recentemente, acompanhei por amizade, eu trabalho com poluição atmosférica. E a turma estava com um problema de outorga do poço artesiano para captar aquela água, e a conta do condomínio ia subir para R$30 mil mês, uma coisa que eles não tinham se a casa fosse lá e colocasse o registro, enfim, e começasse a cobrar. Por que não aquele condomínio ter um projeto, né, teria que ser na concepção, enfim, de captação dessa água da chuva para utilizar essa água para as lavagens das áreas comuns, enfim, para outros usos que não para que a água potável traria, né? Então, será que o indicador seria no agente gerador, né? E aí, de repente, os condomínios, enfim, as casas, quando é que eu lanço de água da chuva aí? Isso seria, de repente, uma alternativa? Eu creio que sim. Agora, porque assim, dependendo do regime de chuva do local, você precisa de realmente reservar grande quantidade de água. Aí o condomínio tem que ver o que é que vale a pena, né? Mas assim, eu creio que porque assim, se você, numa casa, numa residência, quiser aproveitar a água de chuva e quiser que ela retorne para o sistema, aí tem bombeamento, aí tem uma série de coisas que vai aumentando o custo. Mas se você quiser usar só para lavar o terraço, ou para lavar um automóvel, ou para aguar as plantas, aí a coisa já começa a ficar mais viável, entendeu? Agora sim, o dimensionamento, tem norma, tudo para isso, mas o dimensionamento depende muito do registro de chuva, do monitoramento que o Moacir falou, né? A gente ter dados de chuva, uma série boa para fazer o monitoramento, para fazer o cálculo e tal, né? Mas é possível reduzir, entendeu? Já tem a questão da medição individual, que tem discussão em Maceió também agora, né? Você reduzir o consumo. Aí no eixo de abastecimento você tem um uso mais racional, né? Quando a pessoa sente, ela tende a economizar, né? Quando fica no condomínio, ela tende tá bom, eu vou gastar um pouquinho aqui, né? Enfim, tem... Mas para isso, né, Marlos? Mas para isso precisa atualizar as nossas legislações, né? Que, por exemplo, o que é que nós temos? O Código Municipal, por exemplo, né? E as nossas leis estaduais falam que nos bairros em que você tem a rede de abastecimento de água da companhia de abastecimento, de saneamento, né? Você não pode ter outra fonte. Né? Então você, por exemplo, se você usar água de chuva, vamos supor, né? Você vai depois transformar em esgoto e vai lançar na rede de esgoto. Então como que é esse entendimento, né? Até, por exemplo, na captação de água subterrânea, que é uma outra questão que eu queria trazer aqui importante, porque nossa cidade tem usa muitas águas, como fonte de abastecimento, as águas subterrâneas, né? E aí, será que nós conhecemos, por exemplo, as áreas de recarga dos aquíferos, né? Será que essas áreas de recarga de aquíferos estão protegidas?
porque além da gente promover a infiltração para poder reduzir o escoamento superficial e não causar esses danos que nós estamos tendo atualmente, a gente também tem que pensar na questão da qualidade da água que vai infiltrar para lá, né? Porque se você tem ali a presença, por exemplo, de matéria orgânica com nitrogênio, né? Você vai ter lá, por exemplo, a nitrificação, que é a transformação do nitrogênio amoniacal que está presente no esgoto sanitário em nitrito e nitrato, que é uma poluição mais antiga, né? E aí você tem várias doenças. Você pode ter aí problemas de saúde, né? Ou pela presença desses compostos e também por organismos patogênicos que transmitem doenças. Então esse é outro aspecto que é bastante relevante, né? Que a gente também tem que pensar num planejamento para também a gente promover a gestão dessas áreas de recarga de aquífero, né? Professor, o produto tem uma pergunta aqui, né? O produto da companhia de abastecimento de água é a água. Então, além da gente ter que pensar aquilo que entra, vai sair de esgoto e o sistema tem que estar preparado para isso, ela quer vender, obviamente, aquilo que ela trata, ela se estruturou, enfim. Agora tem essa pergunta aqui da Lorena. A Lorena. Mas se a fonte for interna, pode utilizar, só não pode vir de fonte externa, correto? E aí, é possível? Olha, eu não vou dar certeza da resposta, tá? Mas se você está usando a água da companhia de abastecimento e você faz um tratamento do efluente que foi gerado, esgoto, e você reutiliza no seu processo, ao meu entender, não tem problema. Eu posso estar enganado pelo aspecto legal. O que você não pode ter, por exemplo, é usar um carro-pipa, né? Que a gente vê muito essa prática pela lei, né? Mas aí é um outro questionamento. Bom, mas se a gente tem déficit no abastecimento de água, o que a gente vai fazer? Vai ficar sem água? Então acho que tem que ter um equacionamento nisso aí, né? Agora, claro que em alguns locais, para reduzir a conta de água, né? Porque acho que a gente já está com 100%, né? Se a gente consome 1.000 litros de água, é como se a gente tivesse produzido 1.000 litros de esgoto, né? Então a gente paga por isso. Então, para tentar reduzir essa conta, alguns condomínios têm utilizado fonte externa, carro-pipa, porque aí você reduz a entrada de água e reduz, consequentemente, a conta de esgoto, né? Isso. Perfeito. Rapaz, você vê como as coisas são integradas, né? A gente aqui já enveredou pelo consumo alternativo de água. Mas, inclusive, isso está dentro de algumas abordagens. Esse pensamento global, né? Do aproveitamento de água, da vegetação, está dentro de várias abordagens que no mundo se chama drenagem sustentável, ou WSUD, design urbano sensível à água. E isso tudo está contemplado. Tem países no mundo que pensam, por exemplo, um condomínio contemplando tudo isso, entendeu? O uso alternativo, o tratamento do esgoto, o tratamento da água cinza, da água negra, que a gente chama, né? O aproveitamento da água da drenagem, não transformar para jogar a água da drenagem para a rua diretamente, desconectar das áreas impermeáveis. Então, isso é uma abordagem que a gente tem que começar a usar aqui, né? Ô Marlos, complementando um pouquinho sobre aspecto legal, nós temos um Código Municipal do Meio Ambiente aqui de Maceió, que coloca lá em um dos seus artigos que nós não podemos lançar, mesmo que tratado, o esgoto produzido. Proíbe. Em alguns municípios de outros estados, né, eles já permitem. Por exemplo, se você passar por um tratamento, sei lá, um esgoto doméstico, por um tratamento de uma fossa e um filtro, né, você pode lançar na rede de drenagem. Mas aqui em Maceió, nosso código municipal do meio ambiente, ele proíbe. E aí a gente tem que pensar numa questão, porque nós adotamos o sistema separador absoluto, não é, Edvando? Vamos até falar hoje, vai sair na nosso podcast de hoje. E a gente separa, até o Maurício, né, que estava aqui, não sei se ele está, até, bom, papai, o que é isso, né? O sistema separador, ele tem a separação absoluta, água de chuva e esgotamento sanitário. Tá? Então, eu acho que é muito complexo você lançar, né, na rede de drenagem, mesmo que tratado, sem você ter a possibilidade de ter um monitoramento mais adequado, né? Qual que é a garantia que eu vou ter realmente que aquele sisteminha de tratamento está me dando a eficiência suficiente para eu lançar na drenagem e não ter nenhum impacto? Então esse é um outro aspecto importante. E, Luciano, eu acho às vezes a gente fica batendo numa discussão
longa em torno disso, e aí às vezes a gente vai desde campanha para se eleger, né, na época da eleição, até em propaganda, às vezes da gestão, falar que vamos fazer saneamento em tal rua da cidade, e saneamento como sinônimo de pegar aquele esgoto e jogar na sarjeta. Então a gente fica discutindo essa questão aí que você falou, e problemas gravíssimos num bairro da parte de cima de Maceió, as pessoas jogando o escoamento na sarjeta, aí vem a cultura do asfalto, porque está asfaltado na rua, está saneado. As pessoas aqui usam, às vezes, o conceito de saneamento como rua asfaltada e o esgoto correndo na sarjeta. Isso é saneamento para muita gente. Entendeu? E aí a gente fica, às vezes, discutindo isso aí que o Luciano falou, e esses problemas graves que poderiam ser resolvidos primeiro, ficam postos de lado. A gente fica dizendo que há saneamento em locais que não há saneamento. Ô, Edivando, eu não sei como é que tá o tempo aí, não sei se a gente faz os encaminhamentos, porque daqui a pouco acho que... O Instagram tá gostando da conversa. Eu acho que ele tá deixando. Não sei se a gente faz um encaminhamento aí, ou de repente a gente abre uma outra se cair, né? A gente continua um pouco mais, a gente faz um fechamento. Para trazer sobre o tema, para mim, a gente aqui, eu estou satisfeitíssimo aqui com a nossa conversa. Muito Só para falar um pouquinho do que o Aldo está colocando aqui, ó, o Aldo também é egresso do nosso programa de pós-graduação, né? Reuso direto de água para fins menos nobres é muito cultural, e o Brasil ainda está muito atrasado, inclusive as normas ainda estão sendo implementadas, de fato, Aldo. Então aqui ele também complementa, aqui em Maceió é algo que precisa de muito incentivo, né? Então, o pessoal também está pedindo aí para a gente continuar aí, por favor, né? É um tema muito interessante, muito amplo, que é o que está acontecendo agora, né? Quer dizer, agora, graças a Deus, aí deu uma melhorada aí, não choveu, né? Se bem que é muito relativo chuva, né? Então, a gente pensa no sertão, o pessoal quer muita chuva para plantio, terra fértil, né? E aqui na nossa cidade já está nesse caos, a gente pensa no impacto, né, que isso pode causar. Gente, mas assim, na opinião de vocês, eu sei que a pergunta não vai ser direta, a gente não vai ter uma bala de prata aqui para resolver, mas quais são as prioridades mesmo assim para a gente de repente encaixar esse raciocínio, né? Para a gente se direcionar para a solução do problema, né? O que vocês acreditam que de fato é prioritário e aí eu já emendo duas perguntas. A primeira é aquela solução que está lá no poder público, enfim, que está mais distante da gente, e a segunda é o que meu pai tem um terreno ali, ele vai construir, de fato. E aí, o que é que eu posso fazer? Será que eu tenho que contratar alguém para fazer um projeto da coisa? O que é que eu posso fazer ali de estrutura que pode ajudar na drenagem urbana? Ô, Marlos, podia falar dos dispositivos LEED também, né? Desenvolvimento de baixo impacto, né? É outro nome. A gente até viu... A gente até viu um supermercado que... Isso, a gente até viu aqui um supermercado na parte alta que implantou no seu estacionamento, né? Porque a gente também tem uma questão, por exemplo, a gente tem uma outra questão também, nós temos os veículos transitando, né, na nossa cidade. A gente tem ali o lançamento também no solo de contaminantes, né, de combustível, óleo, enfim. Isso quando vem a chuva também vai para a drenagem. Então existem também técnicas, né, como por exemplo as biorretenções, né, Marlos, que é um dos projetos que nosso programa desenvolve para poder exatamente receber essas águas de escoamento com esses contaminantes, fazer um tratamento e filtrar, né? Então essa é uma das possibilidades. Tá chovendo pergunta agora aqui, viu? A biorretenção é esse sistema que favorece a infiltração e ele tem essa função também, tem uma camada de solo e de planta que ele tem a função também de mexer com a qualidade da água, né? É o que eu chamei de jardim de chuva antes. E a abordagem LEED que o Luciano falou é outro nome que se dá, essa abordagem mais, a perspectiva mais global, de ver o impacto na bacia como um todo, né? Então, assim, por exemplo, ao invés de eu construir um estacionamento de um shopping todo pavimentado e uma tacada só, você aumentar a rugosidade da superfície, construir, ao invés de eu construir estradinhas, vias dentro de um condomínio em linha reta, porque alguém vai dizer do transporte, mas é perigoso, vem com carro. Tem a discussão aí, tá? Desconectar os telhados da rede de drenagem, jogar na área de jardim, e aí depois, numa etapa posterior, usar esses dispositivos, pavimento, a trincheira, a biorretenção, o aproveitamento de água de chuva, todas essas coisas aí. O que mais aí? Ô Marlos, o Antônio, eu falei que o sertão precisa de água, ele falou que a água chegou lá e está causando problemas, de fato. E aí acho que é o seguinte, gente,
a gente tem que pensar em planejamento também. É claro que tem uns ações imediatas a serem feitas. Então, por exemplo, como é que é o plano diretor da sua cidade? Como é que a sua cidade pode se organizar? Né? O que nós temos hoje? Nós conseguimos fazer readequações, então temos vários problemas muito sérios, levada, né? Ali o Dick Estrada, como o Marlos colocou, a professora Nélia, inclusive, participou de um bate-papo muito interessante promovido pelo Clube de Engenharia e pelo CREA Alagoas, falando daquela área ali que chegava próximo do estádio Rei Pelé, né, que foi completamente aterrada. Então, assim, são problemas que vêm lá do passado, há muitos anos. Então, a gente precisa também de tempo para frente para resolvê-los, né? Então, não é fácil você chegar e retirar aquela população que já está densamente ocupada ali e levar para um outro local, né? Então, assim, são questões sociais, é um projeto, são soluções integradoras, né? Tem a questão social envolvida, tem as questões de engenharia, de saúde, enfim. Então, acho que o primeiro passo é melhorar, revisar o planejamento da cidade. Plano diretor. Como é que é o plano diretor? Existe? Ele está atualizado? Ele é factível ou ele é uma coisa mirabolante só para ter o papel ali e conseguir recurso? Um outro é o plano de saneamento. Né? Você está obedecendo, por exemplo, eu questiono, Maceió tem um plano de saneamento que foi feito acho que em 2016, 2015. Eu pergunto, como é que andam as metas? Estão sendo cumpridas? Será que está mesmo? Será que já não está defasado, inclusive, aquele planejamento? Então, essas ações precisam ser revistas com urgência, né? Esse planejamento tem que ter. E, claro, ações de engenharia. Ações de engenharia, né? Algumas, em determinado momento, temporária, paliativas, e outras que devem ser pensadas aí de médio a longo prazo, para resolver os problemas. Eu até respondendo o Edivando, assim, eu não fosse construir uma casa hoje, eu tentaria desconectar da área, tentar deixar mais área permeável possível, jogar água de chuva nessas áreas permeáveis. Se você quiser, se tiver um pouco, é questão de recurso da pessoa que vai construir a casa. Se tiver mais recurso, aproveitar a água da chuva, fazer reservatório de atenção, fazer estruturas que infiltre, tentar jogar no mínimo possível aquilo para fora de casa. Né? Era isso que eu faria. Agora, agora na escala da cidade. Primeiro conhecer. Eu quero ver um cadastro da rede de drenagem de Maceió atual. Não sei. Eu quero conhecer para onde vai a água de Maceió. Aqui tem uma coisa aí, Edivando, interessante, que a bacia hidrográfica aqui não, na área urbana. Na área urbana, a bacia hidrográfica às vezes não obedece só a topografia. Porque às vezes uma galeria de drenagem leva água para o outro lado, ela desobedece a topografia. Então você tem que delimitar a bacia segundo o conhecimento da drenagem também. E aí não... Mas cadê o cadastro? Para você começar a fazer algum trabalho numa cidade, num bairro, cadê o cadastro? Está na cabeça daquele engenheiro que está perto de se aposentar? Entende? Ô Marlos, isso daí já é uma resposta para a Anne, que perguntou da questão da regulação, né? Então a primeira coisa é cobrar o cadastro. Cobrar o cadastro da rede, gente. A gente não sabe o que é o cadastro. É um mapeamento. Onde é que tem rede de drenagem, a gente não sabe. Entendam drenagem, não só os coletores, não, tá, gente? Os rios, riachos fazem parte da nossa drenagem. A rua, a sarjeta, o rio, o canal, tudo é drenagem. O rio que está natural, o rio que está natural ainda, que não tem ocupação, parte do rio Jacarecica ainda não tem ocupação. É drenagem. Ele drena para algum lugar pela água. E o rio Jacarecica, a bacia do Jacarecica, recebe a contribuição da bacia lá de cima do tabuleiro, né? Do tabuleiro. Que é uma bacia endorreica que é outro problema. Que é outro problema que ele não devia nem ocupar aquela bacia. Era para recarga. Mas, enfim, enquanto o Instagram nos deixa, tem mais pergunta aqui. Enquanto o Instagram nos deixa. Se cair, a gente volta. Né? Estão pedindo aqui, a gente volta mais um pouquinho, né? Estão perguntando aqui, ó. Moá Magalhães, não sei se o nome é esse mesmo. Ainda vale a pena insistir no sistema. Moacir? É o Moacir, que é ex-aluno nosso, que é da sim. UFPE. Beleza. Ele está perguntando o seguinte: se vale a pena ainda insistir no sistema separador. Olha, eu sou um cara totalmente persuadível, ou seja, se você me trouxer argumentos que me convençam do contrário, eu mudo completamente. Mas eu ainda acho que sim. Por quê? Nós não temos um amadurecimento ainda de um país de primeiro mundo para obedecer, né? Então, é muito difícil você, por exemplo, prever chuva. Então, como é que você vai ter uma rede que vai com estação de tratamento e que vai ter as flutuações de chuva? Então, isso vai ser um caos. Você vai dimensionar uma rede de esgoto para receber chuva com um diâmetro desse tamanhão
de 800 milímetros para receber alguns litros por segundo só de esgotamento. Eu também acho... E aí outra coisa, se você pensar no separador ainda, favorece o pensamento das técnicas contemporâneas de drenagem, tentar evitar que a água chegue lá. No mundo. A gente tem que tentar diminuir o custo de ficar construindo galeria, concretando o canal. Vamos pensar em reter essa água, fazer infiltrar. Cidades esponja é a nova palavra da moda. Cidades esponja. Cidade esponja. Tá? Mas tem mais pergunta aqui. Por favor, explique para a turma, de repente pode ter alguém da área, o que é essa questão do separador absoluto de novo, né? Só para a gente recapitular aí, porque a pergunta vai direto nisso, né? Separador absoluto. Isso. Então é você ter a rede separada. Rede de drenagem com rede de esgotamento sanitário. São redes separadas. Tá? O que é que a gente vê? A construção dos bairros, dos loteamentos, aí para construir, para você conseguir recursos, né? Você tem que ter um projeto de drenagem, e aí o que acontece? Você faz toda a drenagem bonitinha e às vezes esquece o esgotamento sanitário. E aí o que a população faz? Escava, corta a manilha de concreto e coloca lá o seu esgoto. Então, e aquilo que eu falei, vai pela sarjeta aquela aguinha suja, aí entra aí diz que isso é saneamento. Isso. Então, separador absoluto é isso, né? É uma rede separada exclusiva para drenagem e uma rede exclusiva para esgotamento sanitário. Vamos prestigiar aqui as perguntas. O Aleph, nosso egresso da Ambiental e aluno do Recursos Hídricos e Saneamento, né? Professores, vocês acreditam que essa aglomeração de pessoas nos novos condomínios do Eustáquio Gomes, que fazem uso de águas subterrâneas com taxas fixas, pode causar algum impacto negativo? Tem, né? Primeiro, a questão do uso racional da água, acho que é um aspecto importante. Temos a questão da qualidade da água. E tem uma outra questão também que é um aspecto legal, que você não pode cavar um poço e usar água de qualquer forma. Você tem que pedir a outorga de captação dessa água. É um instrumento legal previsto na Lei 9433 de 97. Assim eu aprendi com a professora Cleuda, né? Professora Cleuda Freire, lá do nosso... então a gente estudava muito isso, né? Então precisa ter outorga para captação. Professor Lana está aqui, orientador dela também, eu estou prestigiando. Está assistindo? Que bacana. Um abraço, professor. Então, assim, eu acho que isso tem, sim, diversos fatores, né? Primeiro, infelizmente ainda temos algumas pessoas com a cultura de que se está pesando no meu bolso, eu vou economizar. Então, se você tem uma taxa fixa muito baixa, o consumo vai ser excessivo, com certeza. Gente, água consumida, ela vira o quê? Esgoto. Para onde vai esse esgoto? Para onde vai? Está sendo lançado de qualquer forma? Tem um sistema adequado de tratamento? Então, eu posso até contaminar. Engraçado, né? Que a gente já fez alguns planos de saneamento por aí e a gente visitava as casas e era bem interessante, né? Porque na zona rural, principalmente, a gente observava que o poço de abastecimento da casa, a 2 metros, ainda mais numa cota, o poço, né, estava numa cota mais baixa da fossa. A fossa está bem colada na casa e alguns metros depois, numa cota um pouquinho mais baixa, está o poço de água da casa. Então, consequentemente, está percolando ali, infiltrando, né, contaminantes e indo para a água daquele poço que aquela população está usando, né? Então, existem esses problemas aí que afetam, né, significativamente. Professor Eduardo, o senhor fez um estudo já nas águas subterrâneas aqui de Maceió e observou poluição nessas águas em função justamente dessas fossas sépticas aqui que, enfim, existem muitas aqui na nossa parte alta, né? O senhor falou isso no nosso podcast com relação à poluição com nitrogênio, poluição antiga. O senhor pode falar um pouco sobre isso, professor Eduardo? Sim, sim. Divando, na realidade, esse estudo ele foi coordenado pela professora Cleuda, que eu falei, né? É o projeto ASUB, que era um projeto em rede, não é isso, Marcos? ASUB em rede. A SUB, ela desenvolveu trabalhos excepcionais. Então, por exemplo, ela avaliou a influência dos cemitérios na qualidade das águas subterrâneas, né? E percebeu-se que o necrochorume, né, que é aquele líquido da degradação do corpo humano, impacta significativamente na qualidade das águas desses poços, tá? E também foi observado nesse próprio projeto, eu digo isso porque eu participei de algumas bancas, né, que a professora Cleuda me convidou, foi detectado realmente a presença de nitrogênio.
De nitrato, desculpa. De nitrato. O nitrato é uma forma de poluição que a gente caracteriza como... É um indicador de poluição antiga. Ou seja, se eu tenho o lançamento de esgoto sanitário ali recente, a forma de nitrogênio inicial é o nitrogênio amoniacal, né? Pela nossa urina, por exemplo. E aí, com o tempo, o oxigênio dissolvido que está ali presente na água subterrânea vai oxidar esse nitrogênio amoniacal e vai entrar no ciclo do nitrogênio. Vai ocorrer a nitrificação. Então ele vai sair de nitrogênio amoniacal para nitrito e nitrato, ou seja, isso leva um tempo. Então se tem a presença ali de concentrações significativas de nitrato, significa que aquele local já tem o lançamento de esgoto ou de outros interferentes há um certo tempo. Então foi verificado que existia concentrações de nitrato que inclusive estava acima do limite permitido pela portaria, né, de potabilidade. Então essa é uma outra questão muito preocupante. É claro que nós estamos avançando, né? A gente está tendo agora a ampliação do esgotamento sanitário em algumas bacias, porque até então a gente só tinha na parte baixa de Maceió, e com o crescimento para a parte alta, nós vamos ter mais redes de coleta. E aí, consequentemente, os sistemas individuais que são utilizados, né? O sistema individual que eu falo é a fossa, né? Fossa, filtro ou fossa sumidouro. Ou até mesmo uma fossa. Uma fossa, né? Às vezes não é nem uma fossa com um filtro, nem uma fossa adequada. Então imagina o crescimento populacional na parte alta de Maceió com a solução individualizada. Não é que a solução individualizada seja o vilão, mas é que é um impacto cumulativo. Você tem poucas, mas você tem um pequeno impacto se você for analisar individualmente, mas você tem um crescimento, um boom ali de ocupação do local excessivo. Então você tem aí um acúmulo no tempo e no espaço desse impacto, né? Então, consequentemente, isso vai impactar as águas subterrâneas também. Tem uma observação aqui não sei se é dele, Alessi, sobre os custos dos modelos sustentáveis de drenagem, que tem historicamente tendem a ser mais baratos. De fato, porque você construir galeria e grandes canais é caro, né? Então, se você, por exemplo, abate o pico da vazão e o volume, você está diminuindo a necessidade de aumento de diâmetro da rede lá na frente. Então, a tendência é o custo diminuir. Por outro lado, se você está numa área muito urbanizada e não tem, por exemplo, não dá para construir uma bacia de detenção aqui aberta, aí quando ela fica fechada, pode se tornar mais caro. Isso então tem que avaliar caso a caso. Mas se você... a gente sempre divide em medidas estruturais e não estruturais. As estruturais são as obras, né? Se você tentar medidas não estruturais, que é ação na bacia, tentar fazer com que a água infiltre mais na bacia antes de chegar nos pontos baixos, a tendência é que fique um pouco mais barato. Mas assim, tem que se fazer esse estudo mesmo, de custo, e tem que se fazer o estudo hidrológico direitinho, tá? Porque também não adianta eu espalhar a bacia de atenção num ponto. Por exemplo, uma bacia hidrográfica, um pedaço dela, a água demora 1 hora para chegar naquele ponto mais baixo. Aí tem uma parte do hidrograma que vem de uma parte mais longe da bacia, demora 2 horas. Aí eu boto um reservatório de detenção aqui, ele passa a ter 2 horas, aí coincide o pico. Aí eu piorei a situação. Então, aí você tem que simular, fazer uma simulação do sistema funcionando com essas soluções e tudo mais. Tá? Então, também eu estou jogando aqui soluções alternativas que tendem a reduzir o custo de construção de novas redes, concretagem, etc, etc. Mas também tem que ser analisado caso a caso. Às vezes, uma área muito urbanizada, não tem como. Quando eu morava em Porto Alegre, teve uma bacia lá que tem um conduto Álvaro Chaves, um conduto forçado lá, gigante, né, numa área nobre, tem um parcão lá, tem uma parte baixa do parcão que sempre alagava, então uma área nobre da cidade. Não tinha como, tinha uma solução de construir uma bacia de atenção aberta, né, aproveitar até para fazer campo, era um campo de futebol, você pensava em escavar e fazer uma bacia de atenção, continuar usando como campo de futebol nos momentos que não está chovendo, mas aí começou a discussão. E quando vier lixo, quem vai limpar? Aí o Departamento Municipal de Limpeza Urbana dizia, epa, mas é um equipamento de drenagem, não é minha responsabilidade. Aí a Secretaria do Meio Ambiente que cuidava das praças. Está dentro da praça, mas é um equipamento de drenagem. Então, aí, uma das soluções pensadas então faz um reservatório mesmo fechadão. Aí imagina um reservatório com uma laje de concreto, sei lá, do tamanho de um campo de futebol. Aí, no final das contas, a solução foi o sistema tradicional, um conduto forçado, para funcionar sob pressão gigante. Na inauguração, o prefeito andou dentro dele, do conduto.
Marlos, A largura dele tomava uma largura de uma rua, por exemplo, inteira, o conduto forçado. Aí você imagina o custo, porque você tem que imaginar o carro passando, a laje, a armadura de concreto, o diabo A4 era para fazer para resistir a... Entende? Sem falar da pressão da água quando vinha a chuva. É complicado. A Lorena está colocando aqui uma contribuição sobre a questão das fontes alternativas de água, que está em tramitação no projeto de lei 10.108 de 2018, né, para quem interessar. O Juan, Flávio Juan, também aluno do nosso programa, ele disse que uma vez buscou no Pará informações, dados dos órgãos de prefeitura e causou desconfiança aos técnicos que evitaram prestar informações. E ele fala, essa conscientização aos municípios é importante. De fato, Juan, é o seguinte... Você deve estar acostumado com isso nos planos, né? De saneamento, procurando dados... Exatamente. Até no início recebe com boa vontade. Não, vamos entregar amanhã. O amanhã vira depois de amanhã, e vira mês seguinte, e vira esses dois daqui, e não vem esses dados. E aí eu quero trazer para o Juan o seguinte, Juan, a Lei Federal 11.445, que instituiu, né, o plano de saneamento como um instrumento de planejamento, nesse plano de saneamento tem um item específico que se chama Sistema de Informações. Então, o município que fizer o seu plano de saneamento tem que ter um sistema de informações. O que é isso? É um site disponível para todo mundo ter acesso das informações dos indicadores de saneamento, para avaliar a evolução do município. Então, por exemplo, construiu mais 10 quilômetros de rede de abastecimento de água. Cadastra lá, nesse sistema de informações. No plano de saneamento, a gente constrói esses indicadores para poder alimentar esse sistema de informações. Entendeu? Que é obrigação das prefeituras terem, né? Para poder, inclusive, os NIS, quando for fazer as atualizações, buscar esses dados, né? Inclusive, recentemente... Não, pode falar. Não, continue, Marlos. Não, o que eu lembrei que agora tem a ver com o que o Flávio falou, tem a ver com o que o Moacir falou, da questão da informação atualizada. A gente já, no caso da chuva, por exemplo, tem o Hidroweb, né, da Agência Nacional de Águas, mas no caso até de pluviômetros urbanos, hoje em Maceió já tem uma série de pluviômetros cujos dados vocês podem baixar do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM. Então vocês podem baixar facilmente hoje. Quando está chovendo, ele disponibiliza na internet chuva a cada 10 minutos. Você pode ter a variação diária de uma chuva hoje. Você consegue baixar os dados e meter numa planilha e começar a brincar, né? E isso faz parte de um sistema de informação também. A Defesa Civil usa isso, que é uma coisa que a gente não falou, mas a Defesa Civil é importantíssima nessas questões de drenagem urbana, alagamento e tudo mais. Eles têm que trabalhar junto com os setores que lidam com essas áreas aí. Inclusive, Marlos, tem algumas Defesa Civil, né, que elaboram os planos de contingência para o período de inverno, né? Porque o que é que eles fazem? Eles trabalham não só na prevenção, mas também na atuação, caso ocorra a situação emergencial, né? Porque, inclusive, é uma disciplina que eu leciono lá, análise de risco, né? A gente tem a identificação de áreas, a gente classifica, né, as áreas de risco em risco atual e risco potencial. O risco atual são aquelas áreas já ocupadas, né? Já está ocupada pela população. Então, eles fazem esse mapeamento e sabem a situação, né, que pode trazer algum cenário adverso. E aí eles propõem lá medidas nesse plano de contingência para atuar nesses cenários. É o que está acontecendo agora, infelizmente, né? Com muita gente aí perdendo suas casas, quando não perdendo vida, né? Vidas aí. Então, me dói o coração ligar a TV e ver, assim, um rio correndo, assim, com uma velocidade enorme no quintal das casas, né? Enfim, E assim, muito triste. Em Maceió tem, às vezes, eu lembro da chuva de 2017 em Maceió, o Edivando começou a live falando de deslizamento. Maceió, às vezes, até tem mais morte por isso, né? Então a chuva vem nessas áreas. Aí o pessoal da geotecnia pode ajudar muito nisso aí, a Defesa Civil. Tem muito. Eu lembro de 2017 foi horrível. Muitas mortes aqui em Maceió em queda. Ali, eu lembro no Bebedouro, no Mutange, na Bacia do Pau d'Arco ali no Jacintinho. Vários locais que com o período chuvoso iniciando começou a ter esse problema de... Na verdade é assim, né? Vem aquela chuva menorzinha que vai saturando o solo, depois, aí de repente vem aquela pancada logo depois. E aí é a gota d'água, né? Para ocorrer esse tipo de coisa também.
Isso. Inclusive, imagina agora a região do Pinheiro, né? Com essa chuva, né? E Eu não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, porque tem um aspecto cultural um impacto negativo no meio socioeconômico terrível da população que estava ali estabelecida há anos, né? Ter que se sair do seu imóvel obrigatoriamente, né? Então imagina se tivesse ainda ocupado aquela região, né? Os impactos que teriam agora ainda, né? Com essas chuvas. Sem contar com a série histórica que nós temos, né, Marlos? 2010 teve aquela grande chuva que nós tivemos. Eu tenho até uma coisa sobre o Pinheiro que a gente, de novo, gosta de colocar a culpa na chuva. Eu sei que existe a chuva, eu entendo como um catalisador, entendeu? Do que aconteceu. Mas assim, sempre choveu no Pinheiro, quando o Cabral chegou aqui, infiltrava muito mais do que hoje no Pinheiro. Hoje infiltra menos. Agora, por causa de outras consequências que todo mundo sabe que já está público aí, por causa de outras ações, é que gerou um fator que, com a chuva sendo catalisador, aquela tiro de misericórdia, aquela cerejinha, até a analogia não é boa no bolo, né? Causou aquilo ali. Mas assim, a chuva sempre houve. Alguém pode até dizer, houve mudança climática, houve mais chuva. Nem sei dizer isso aí, a princípio. Mas assim, a chuva é um catalisador do que aconteceu no Pinheiro, mas não é a causa. Não adianta fazer drenagem no Pinheiro se lá embaixo está tudo, o problema está lá a centenas de metros de profundidade. Não adianta. Sempre choveu e sempre infiltrou. Quando surgiu o bairro do Pinheiro, infiltrou menos ao longo da história, entendeu? Agora, com as rachaduras, por causa desse outro problema, aí tudo bem. Aí entra a chuva de forma concentrada. Então, assim, mais uma vez a gente sempre bota a culpa na chuva. Pelo que acontece no Pinheiro, pelo que acontece nas barreiras, pelo que acontece nos rios, pelo que acontece em tudo que é lugar em Maceió, em qualquer lugar choveu muito, não é a chuva. Ô Marlos, aí me lembrou de um debate que eu estava assistindo da professora Nélia, né, lá do CETEC, falando também da nossa orla lagunar, né, que foi aterrada. Aí tem um projeto de moradias, enfim, né, para adensar mais aquela região. E ela fala muito bem isso, que a questão da drenagem lá, qualquer sistema de esgotamento sanitário, rede de drenagem, abastecimento de água, vai sofrer quando a gente tiver um aporte maior nas nossas lagunas, né? Porque ali é uma cota muito baixa, né? Tem lugares que a cota praticamente é negativa, ou seja, alagado, né? Então, você vai ter em momentos ali... Uma cheia da bacia do Mundaú, se chover em Pernambuco, como já aconteceu, a gente sabe, há 10 anos atrás aproximadamente. E vem uma cheia no rio Mundaú, e esse rio entra onde? Na Lagoa Mundaú. O nível da lagoa sobe. Então ali é uma área, naturalmente é uma área de alagamento. Naturalmente. Você pode construir o canal que for, ele vai virar uma extensão da lagoa. Ele não vai ser um canal de drenagem, ele vai ser drenagem para dentro. Para dentro do bairro, entendeu? Tem dissertações de mestrado aqui do nosso programa de pós-graduação, se não me engano é do Cristiano, orientado pelo professor Roberto, que faz uma simulação de mudança climática e a subida do nível o professor Roberto, nosso colega, tem um modelo de simulação de lagos e lagoas, e ele já já simulou a entrada de uma vazão máxima para um determinado tempo de retorno, que eu não lembro agora, na Lagoa Mundaú, a subida do nível, e ele mapeou onde alagaria os bairros. Então ele tem esse estudo já. O que não falta estudo. Ô Marlos, pra gente entender. Aproveitando, quem não segue o nosso Instagram do PPGRHS, né? Já segue aí, vai lá no nosso site. Temos lá as nossas publicações, também o pessoal da Ambimet, né? Faz aí um trabalho muito sério. Sigam também o Instagram da Ambimet. E também tem nossas redes sociais, né? Eu estou começando, me inspirei no Marlos. O Marlos é um youtuber profissional. Tem muitas aulas lá, né, Marlos? Então eu queria até divulgar aqui, né, o YouTube. Marlos, qual é o seu canal do YouTube, Marlos? Fala aí pra gente. Marlos Gustavo Neves. www.youtube. Não, eu tô falando só porque eu comecei a dar aula de hidráulica, hidrologia no mestrado e estatística na graduação, aí tem uns vídeos lá pra... Isso, então, o meu é youtube.com/Eduardo Amorim Fal. E da Ambimet, Edivando? Bacana, gente. Da Ambimet é @Ambimet, você vai encontrar, tá no YouTube, no Instagram, no LinkedIn e no Spotify agora também. Tem a Mais Eco, né, professor? Mais Eco, que o professor da você tem conteúdo bacana lá. Podcast aí. Isso, a gente tá agora nessa plataforma aí nos streams, né?
a gente lançou o Mais Eco, que foi, inclusive o nome foi um aluno nosso lá da Engenharia Civil que sugeriu, né? Foi muito bom. Mais o Maisinho Eco, né? Tá em todas as plataformas aí de streaming. Inclusive tem uma entrevista muito legal com o Marlos, tem uma outra com o Edivando também, né? E hoje, né, Edivando? Daqui a pouquinho, né? Vamos ter o lançamento aí, né? 17 horas, vamos lá. E olha, porque foi o professor que estava, não, que eu estou na frente dele, não. Tá muito bom. Poluição hídrica, tá divertido o podcast, a gente está conversando sobre coisas muito interessantes. Eu vou aproveitar aqui e convidar o professor Marlos. Eu quero conversar mais com o professor Marlos. A turma está parecendo a lá do Thiago Lima. Não embora não. Foi conhecer o dia aqui. Mas aí, professor, você está super convidado para a gente bater mais um papo sobre esse tema. Isso nunca esgota, né? A gente sempre conversa coisas novas e é sempre bom a gente estar conversando sobre isso, sem dúvida nenhuma, para se entender como profissional e como sociedade o que é que a gente pode fazer. Eu fiquei espectador, digo aulaça aqui com vocês. Muito obrigado, gente, aí pelas informações, né? E, enfim, a gente fica com os canais abertos aí para a gente conversar futuramente também. Rapaz, Maravilha, a gente aqui agradece. Nosso programa de pós-graduação está à disposição. Temos aí gente para conversar com você aí sobre um monte de assunto aí. Eu já citei lagoa, a gente citou saneamento, drenagem, o que você quiser, e tem gente lá no nosso programa para conversar aí. Inclusive, hoje a gente teve uma reunião mais cedo da pós-graduação, a professora Nélia informou que acabou de assinar um convênio com a Casal para monitorar a Covid no esgoto, né, em resíduos, não é isso? Então temos esse projeto aí da Covid, tem um outro projeto também com aterro sanitário, né? A gente tem outras parcerias também, por exemplo, com a Embrapa, para tratamento de resíduos agroindustriais e produção de biocombustível. Então, assim, nosso programa aí está aberto para vocês, né? Quem quiser fazer mestrado, gente, infelizmente o edital já aconteceu, né? Mas daqui para, acho que outubro, a gente deve lançar um próximo, 20 vagas, né? Então, sinto à vontade, viu? Então, inclusive Edivando, né? Faz até o convite aí, Edivando, de repente... eu sei que a correria é grande, né, Edivando, com a empresa, mas também se você quiser também enveredar aí nessa área, você vai ser muito bem-vindo, tá? Ó, a Angélica tá aqui, ó, a patroa tá aí, hein, Edivando, assistindo. A família participa, né? 40 pessoas e agora estamos com 30 ininterruptas assim do início ao fim. Show de bola. Obrigado para a turma que ficou aí, que acompanhou, né, e prestigiou a gente. Professor, salva a live aí, por favor, porque aí depois a gente deixa ela publicada nos nossos canais aí para a turma aqui não assistir. Perfeito. Tá joia? Então é isso. Muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho de Wanda aí na empresa. Estamos à disposição. Marlos, valeu aí. E parabéns um abraço. Parabéns pelo esse trabalho seu de conversar mesmo, de divulgar, de discutir. Muito bom. Parabéns mesmo. Só para encerrar, gente. Só para encerrar, né? Aquele abraço virtual e se cuidem, tá? Porque a situação está muito séria. Um abraço, Maurício. Bem interessante, Maurício aqui conduziu o nosso podcast, tá? Então, gente, tomem muito cuidado. A situação está muito séria, né? E se cuidem, né? Cuidem de quem vocês também amam, tá bom? E é isso. Vamos lá, vamos seguir a vida, produzindo, trabalhando. A universidade não parou. Pelo contrário, né, Marlos? A gente tá assim, parece que, eu não acho que nem 3 vezes é um valor que significa o que a gente está trabalhando hoje. Acho que mais de 10 vezes, né? A gente está trabalhando muito em muitas frentes, em pesquisas, tentando adaptar essa nova realidade aí da pandemia para os trabalhos, as pesquisas. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço, viu? Obrigado aí pela atenção. Valeu. Já tem horas lá no canal da Unimed para a gente curtir um podcast. Show de bola. Vamos lá. Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço.